Paz do Senhor, queridos amados irmãos e amigos, também a nossa água aqui para podermos falarmos aos irmãos sobre o nosso assunto maravilhoso. Estamos iniciando mais uma semana, então que essa semana abençoada venha renovar suas forças através da fé em Cristo Jesus. Falar de fé, vamos falar da carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus, e principalmente no versículo do capítulo de número 11, vamos ler os versículos 4, 5 e 6, falando sobre a fé e dos heróis da fé, né? Trago aqui aos irmãos o texto sagrado que diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, querido, nesta oportunidade, estamos falando sobre esse texto. Três textos maravilhosos. O primeiro fala dos primeiros homens aqui na terra, né? Depois que Adão e Eva saem ali do jardim do Éden, que agora tem os seus primeiros filhos. A Bíblia vai dizer que Abel era um pastor de ovelhas e Caim, lavrador. E agora os dois vão levar o sacrifício ao Senhor, né? E Deus agrada, não por causa de merecimento de Abel, o sacrifício de Abel, mas por causa da justiça que Abel tinha. Abel era justo, era sincero e estava ali entregando o melhor para ele. Caim, talvez não. Caim simplesmente quis entregar por entregar. Talvez aquela pessoa que, estou fazendo a minha parte, tá bom demais, né? Mas Abel não, fez o sacrifício real e foi alcançado pela fé e entrou na galeria dos heróis da fé. Essa galeria que aqui em Hebreus está falando, não que ele era um grande herói, mas pela sua justiça e com os Deus que é conhecedor do ser humano, de dentro para fora, que conhece o íntimo, o ser do ser humano, sabe os pensamentos e os desejos do ser humano, colocou ali Abel pela fé como justo e que é agradável a ele. E Caim ficou ali com raiva, com ódio. Mas é aí que está, queridos, a diferença do verdadeiro justo para aqueles que não são justos. Também a palavra vai nos falar no outro versículo sobre Enoque. Enoque talvez veio da mesma geração de Abel, que é a geração do justo. Abel foi reconhecido como justo, e Enoque reconhecido daquele que adorava a Deus verdadeiramente, e da geração de Enos, que veio o primeiro a ser invocado lá no Gênesis. Vai falar que o primeiro a invocar o nome do Senhor foi Enos. Aí veio da descendência dele Enoque, um grande homem que passou por essa terra e que agradou tanto a Deus, que Deus o levou para si. O que eu quero trazer para você hoje, neste dia, nessa semana, sobre a fé. E aqui o texto do versículo 6 vai chegar ao ápice para nos mostrar que sem fé é impossível agradar a Deus. E se queremos estar ao lado do Senhor, buscando ao Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor, servindo ao Senhor verdadeiramente, temos que crer verdadeiramente que Ele existe. Você crê, querido, que verdadeiramente Deus existe? Então, se Deus verdadeiramente existe, então creia verdadeiramente, confie nele, use a sua fé na confiança no Senhor, não somente para barganhar algo com Ele, igual Caim fez. O erro de Caim, que ele achou que barganhando com Deus ia ganhar alguma coisa, e não aconteceu dessa maneira. Foi triste a situação de Caim, porque por causa da raiva e da ira, ele deixou o pecado tomar de conta dele, acabando sendo o primeiro homicida, matando o seu próprio irmão. Então assim, tem pessoas dessa própria maneira, que ficam com tanto a raiva e ódio do outro, por causa que perdeu a esperança da fé. E eu te digo, se Deus existe para a sua vida, querido, deixa a fé agir no seu ser, deixa o Espírito Santo vivenciar a sua vida, e você vai viver coisas grandes. E esses homens aqui entraram para a galeria da fé, são os primeiros, Enoque e
Abel são os dois primeiros que entraram aqui para essa era que de heróis da fé. Esses heróis que não tiveram poderes, mas foram reconhecidos pelo próprio Deus, com honra e justiça através da fé. E depois, amanhã estaremos falando sobre mais os outros heróis da fé. Hoje eu vou ficando aqui com a minha epístola aos Hebreus, falando dos heróis da fé. Se você gostou, compartilha. Deixa Deus abençoar a sua vida. Mais pessoas acreditamos e cremos na fé. Então, Deus abençoe você. Até a próxima.